irmãos, eu gostaria de estar ministrando, nesta noite, compartilhando com os irmãos, ministrando sobre a vida dos irmãos. O tema da mensagem é a salvação pelas águas de Deus. A salvação pelas águas de Deus. O texto da primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 20 e 21, diz assim: os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esta noite. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, ó Deus, enquanto igreja, enquanto família, enquanto filhos do Senhor. Nos alegramos nesta noite pela oportunidade, ó Deus, por esta solenidade, ó Deus, de batismo, por esta, ó Deus, realização na vida do nosso irmão Kleber. Muito obrigado porque o Senhor, ó Deus, assim como o Senhor fez com aquela mulher, ó Pai Santo, samaritana, ó Deus, marcando o encontro com aquela mulher, o Senhor, ó Deus, também encontrou o Kleber, ó Deus, e o trouxe, Deus, para o seu aprisco, para a família de Deus. Muito obrigado pela maneira com que o Senhor tem agido na vida do teu filho e continuará agindo. Nós oramos, ó Deus, como igreja do Senhor, pela vida dele, e pedimos ao Senhor que a cada dia confirme, ó Deus, os passos do teu filho, confirme a fé do teu filho, em nome de Jesus, se descortinando a ele como um Deus pessoal, e que ele possa, Senhor Deus, se alimentar de sua palavra e ser, ó Deus, um sacerdote em sua casa, ministrando, Senhor Deus, das bênçãos do Senhor, alimentando espiritualmente a sua casa, sua esposa, seus filhos, ó Deus, seu neto. Nós colocamos nas tuas mãos e pedimos a tua bênção, ó Deus, e agora, neste momento, Deus, fala-nos nesta noite, Deus, rogamos a Ti, ó Deus, as Tuas mais, ó Deus, ricas misericórdias, ó Deus, pela instrumentalidade do Senhor, nos alimente nesta noite. Nós precisamos da Tua graça, do Teu favor, em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, irmãos? A salvação pelas águas de Deus. A passagem aqui, capítulo 3, verso 20 e 21, trata-se de uma ideia da salvação através do batismo, utilizando o episódio do dilúvio como um paralelo simbólico. Neste trecho, Pedro compara as águas do dilúvio que salvou Noé e a sua família da destruição com o batismo cristão. Ele explica que assim como as águas do dilúvio foi um meio pelo qual Noé e sua família foram salvos da destruição que veio sobre os ímpios daquela época, o batismo é um símbolo poderoso da salvação que vem pela fé em Jesus Cristo. Pedro enfatiza que o batismo não é um ato de remoção da sujeira física do corpo, mas é uma resposta de uma boa consciência diante de Deus, baseada na obra redentora de Jesus Cristo. Certas tradições teológicas, meus irmãos, vão interpretar de forma equivocada a declaração de Pedro quando ele diz que o batismo agora vos salva, ou quando ele fala a respeito da salvação pelas águas nesse texto que lemos, como se estivesse se referindo a uma salvação espiritual pelo batismo em águas, ou seja, a regeneração batismal, o que Pedro não estava dizendo aqui nesse texto. Em um certo momento, ou em um dado momento, estudando, pesquisando, aqui na minha sala, eu resolvi pegar e abrir o WhatsApp. E eu tinha feito um contato com uma proprietária de um sítio que estava atrás de uma casa para trocar no sítio dela, porque ela tinha uma criança, ela tem, na verdade, uma criança que possui autismo, e ela precisa sair lá do lugar onde é que ela está. Inclusive, parece que a chácara dela
localizada na mesma região ali do irmão Gava, do irmão Beno. E todas as vezes quando ela vem de lá para cá, é um gasto, né? Tanto vindo quanto voltando. E ela queria um imóvel para trocar aqui por perto, porque a clínica de consulta e tratamento do filho é aqui na Paraná. E aí eu fiquei conhecendo essa senhora, uma jovem senhora, mãe de 2 filhos. Parece que o filho caçula que possui aí, eu não sei se poderia identificar como síndrome, né? Não sei se seria isso, acredito, não tenho conhecimento nessa área. Mas ele possui um grau de autismo. E aí acabou que a gente estreitou laços, conversando, porque ela também é crente. E aí depois passou o tempo, eu abri de novo o WhatsApp e no status dela estava uma foto igual essa aqui, que eu e o Kleber tiramos. Aí estava o casal pastoral, ela no meio e ela com o certificado na mão. E embaixo no status ela escreveu assim: glória a Deus pelo batismo, porque é uma das portas de salvação. Isso é um entendimento equivocado. O batismo não salva, o batismo não regenera, o batismo não purifica pecados, o batismo não nos limpa das nossas sujeiras espirituais. E mesmo que literalmente apenas um mergulho aqui não é suficiente para limpar as impurezas do nosso corpo. Todas as vezes quando nós vamos ministrar a ceia do Senhor, existe aqui a bacia para lavarmos as mãos. E todas as vezes, quando nós terminamos um lanche lá dentro e viemos aqui para a igreja, para o momento do culto, é lógico que o normal é a gente passar no banheiro, escovar os dentes e lavar as mãos. Mas todas as vezes, irmãos, quando nós vamos na bacia para lavar as nossas mãos, mesmo que tenhamos lavado lá dentro no banheiro, na pia ou em qualquer lugar que você pegue para lavar as mãos, e você diante da mesa do Senhor vai lavar as suas mãos para manusear o pão, ou distribuir, ou consagrar, seja o que for, aquela água ela vai deixar de ficar clara, pois ela vai receber as sujeiras que existem no meio do seu corpo. Então essa simples água, literalmente, ela não purifica, ela não lava, muito menos salva. Outro equívoco é a pessoa achar que precisa casar para batizar, ou ao contrário. O que tem a ver o batismo com o casamento? Mas Pedro, ele estava falando a respeito de algo que Deus realizou através da vida de Noé. Eu me lembro que um dia, dirigindo o culto aqui no sábado, eu li esse texto a respeito da experiência de Noé, lá em Gênesis 6. E disse que o movimento de Noé, as marteladas que ele dava, as conversas com seus filhos ou com quem estava ali ajudando, os movimentos e até mesmo um testemunho específico, era a proclamação do que Deus estava para fazer. Era o anúncio do que Deus estava para fazer. A própria construção da arca era a proclamação de que Deus viria com a destruição do dilúvio sobre aquela geração corrupta e perversa. Aquele era o testemunho de Noé. Aquele era o comportamento querigmático ou proclamativo de Noé. Eu estou aqui manuseando as minhas ferramentas, indo para um lado e para o outro com madeiras pesadas, e eu quero que vocês vejam o que eu estou construindo. E muitos zombavam de Noé. Nunca choveu. Como é que esse cara está construindo uma arca? Mas Deus disse que ia derramar sobre a terra o dilúvio. O batismo no latim é baptizo, que simplesmente significa imergir. E não apenas em água, porque você pode imergir em outras coisas. Você pode imergir no óleo. Você pode entrar num caldeirão de suco e se imergir lá. Tem uma música aí equivocada dizendo que eu quero entrar, eu quero mergulhar na mirra ardente. Eu não quero não. Eu não quero não. Então em qualquer coisa que seja líquida, você pode imergir. Pedro aqui usa o batismo para se referir a uma imersão figurativa em Cristo, pois assim como a arca deu segurança a quem vai navegar sobre as águas do holocausto, do juízo sobre os ímpios,
Noé e sua família foram imersos não apenas em água, mas no mundo sob julgamento divino. Durante todo o tempo, eles foram protegidos por estar na arca. Deus preservou no meio do seu julgamento. Deus preservou a sua família, pois é o que Ele faz também para todos aqueles que confiam em Cristo. Então o julgamento final de Deus vai trazer fogo e fúria no mundo, destruindo todo o universo, assim como o autor afirma em sua segunda carta. Ele diz: virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, incendiando, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. 2 Pedro 3, 10 a 12. Mas os crentes eleitos serão protegidos, assim como Noé e sua família foram preservados através das águas do dilúvio. O batismo, como símbolo, representa a obra da preservação dos cristãos, que representa também a purificação espiritual e a identificação com a morte e a ressurreição de Cristo. Portanto, meus irmãos, essa passagem destaca a importância do batismo como um símbolo de fé e a identificação com a obra salvadora de Jesus Cristo, que proporciona uma nova vida espiritual e a promessa de salvação eterna para os crentes eleitos. E não tem como, meus irmãos, nós dizermos que estamos vivendo uma utopia. Sabe por quê? Porque as pessoas que convivem conosco na comunidade dos santos são o testemunho vivo do que Cristo disse que ia fazer. Eu me lembro que assistindo, na época, eu acho que foi no mês de abril, né? O batismo na sede. Alguns infantes, que são os adolescentes, que chegaram até o pastor Cleilson para serem batizados, o pastor fez ali a profissão de fé deles naquela noite. Ainda que tenhamos nascido num lar evangélico, irmãos, Deus nunca será avô. Uma criança precisa reconhecer que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Não existe batismo aliado a uma aliança. O batismo como substituto da circuncisão. Isso é uma afronta à teologia e à interpretação correta do texto. Nós não temos nada com a velha aliança. Jesus, quando desejou comer a ceia com os seus discípulos, depois da refeição, diz o texto, ele ergueu o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Nós não temos nada com a velha aliança, nós não temos nada com circuncisão e muito menos com o sábado. Nós não temos nada a ver com a lei. Nós somos frutos da graça de Deus. Mas essa graça de Deus não nos dá licença a viver uma vida de licenciosidade, mas nos convida a viver uma vida santa diante do Senhor, porque esse é o desejo de Deus. O batismo é apenas um símbolo daquilo que Cristo já fez na minha e na sua vida. Eu me lembro que uma vez no seminário, eu não sei se o pastor Cleilson conheceu, o pastor Delmo Gonçalves, foi professor, não entrega não, pastor, professor de Evangelhos e Atos, ele falando a respeito de experiências em igrejas. As pessoas acham que aceitar Jesus é levantar a mão e entender que Jesus Cristo está entrando pelo braço dela e ele vai ser atrelado ao corpo de Cristo.
Quando a pessoa se manifesta, e quando ela se manifesta, seja em público ou em particular com o pastor, ela está só revelando ou entregando aquilo que Deus já fez na vida dela, porque é Deus que faz, não somos nós que aceitamos a Cristo, não fomos nós que fomos buscar o pastor que estava perdido, a ovelha que foi buscar o pastor que estava perdido. Na verdade é o contrário, o Senhor que deixou a administração do seu aprisco, a paz das suas ovelhas, para ir atrás daquela que estava perdida, é eu e você. E o Senhor nos trouxe para o convívio dos santos. Mas nós só vamos conseguir entender essa realidade quando analisamos o contexto do que significa da afirmação de Pedro. Ele vai falar a respeito nesse texto da realidade da desobediência que havia naquela geração nos dias de Noé. Gênesis capítulo 6, verso 5, diz o texto: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente má todo o desígnio do seu coração. Calvino afirma que eles estavam em um estado de maldade tão grande que toda a corrupção tomou o ambiente e não havia nada que pudesse purificá-los, nem uma filosofia, nem prática religiosa ou qualquer influência que os pudesse tornar dignos diante de Deus. A iniquidade do gênero humano foi tão grande que estava continuamente aumentando e multiplicando, aumentando por aumento, de modo que toda a terra estava corrompida diante de Deus. E isso cheirava mal às narinas de Deus. Deus entendia que havia ali um processo de putrefação e que não havia mais como recuperar. Então Pedro, por sua vez, começa a mencionar aqueles que foram desobedientes nos dias de Noé, se referindo aos habitantes da terra na época do dilúvio, que foram incrédulos e desobedientes aos avisos de Deus através do testemunho daquele patriarca. Se referindo aí às suas atitudes. Portanto, um apontamento do que ocorreria em nossos dias, uma sociedade de pessoas arrogantes, desobedientes, como afirmou o apóstolo Paulo, e nós estávamos conversando sobre isso na quinta-feira na porta da igreja. Irmãos, nós estamos no meio de uma sociedade de pessoas corrompidas, desobedientes, arrogantes, inclusive dentro da igreja. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 4, Paulo ele vai afirmar isso ao jovem Timóteo. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Essa era a realidade daquela época e está acontecendo nos nossos dias. E a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, seria na vinda do Filho do Homem. Os homens seriam mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Esta era a realidade daquela geração. O segundo aspecto que Pedro, ele vai apontar, mesmo em face a uma situação tão caótica, ele vai falar a respeito da longanimidade de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 9, o apóstolo Paulo declara: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então eu coloquei a referência errada. Oh, Jesus, obrigado, meu pastor. O significado livre da palavra longanimidade, de origem hebraica, é vagaroso em irar-se, ou seja, alguém que demora para entrar em estado de ira. Entender a paciência de Deus pode ser um grande desafio, considerando que muitas vezes projetamos as nossas próprias expectativas e limitações humanas em nossa compreensão para com a longanimidade de Deus. O teólogo inglês Arthur Pink define esse atributo como aquele poder de controle que Deus exerce sobre si mesmo, e é só Ele que pode.
levando a tolerar os maus e a demorar-se a castigá-los, diz o teólogo. Deus é paciente, meus irmãos, porque está concedendo tempo para o pecador se arrepender. Obviamente que ele seria perfeitamente justo se resolvesse castigar todos nós de forma instantânea e imediata, mas ele escolheu ser paciente. O propósito dele, ao mostrar tal paciência, é levar o pecador ao arrependimento, como declara Paulo ao leitor romano. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Romanos 2,4. Quando olhamos para a sociedade de hoje, ao vermos as pessoas rejeitando a Deus e a sua palavra, somos levados a pensar em como nosso Deus é maravilhosamente paciente. Nos meus 2 primeiros anos de quartel, totalizando 8 anos de serviço militar, eu tive um colega, que na verdade eu acho que ele era literalmente um amigo da onça, ou filho de Belial mesmo. Ele se colocou como meu inimigo. E tudo que ele podia fazer para me humilhar, para me expor ao ridículo, e para dizer impropérios contra a igreja, contra o meu convívio com pastores, porque essa sempre foi minha vida. Eu nasci num lar cristão, apesar de ter recebido a Cristo com 16 anos. Meu pai é pastor, meu sogro é pastor, mas isso não me dá nenhum credencial para estar no céu. Aprove o Senhor olhar para mim e com misericórdia me salvar. Mas aquele camarada, ele me humilhava no quartel, e eu, para não brigar com ele, eu ficava calado. Para não brigar, discutir, até mesmo sair de fato, de mão com ele. Estava com 19, 20 anos, garoto. Um dia eu ouvi ele falar no alojamento que na verdade, eu era cúmplice do pastor da igreja para roubar dinheiro dos irmãos. E foi assim durante 2 anos, irmãos, até o dia que ele foi embora. Ele tinha raiva de tudo e de todos, porque ele foi obrigado a servir. Inclusive no dia da incorporação, o filho dele estava nascendo. Ele pediu autorização ao comando para ir assistir o nascimento do filho, e por infelicidade o comando recusou a autorização para ele assistir o nascimento do filho. Aí que ele ficou mais bravo ainda e revoltado. Os anos se passaram. Eu passei 8 anos dentro de um quartel do Exército, no comando da região ali em Minas Gerais. Aí depois de muito tempo, já casado, com filho, eu acho que os 42, 43 anos, eu reencontrei a minha turma. Eram 62 homens, reduziu para 58, porque 2 estavam presos e 2 haviam sido, um havia sido, morreu em acidente de carro, e um outro havia desaparecido. E aí, o grupo formado, a gente conversando, ele me chama no privado. E meu nome no quartel era Reis, por causa do meu sobrenome. Ele me chamou no privado e falou comigo assim: eu posso te ligar? Ele: pode. Ele me ligou e falou comigo assim: olha, eu estou te ligando porque eu quero te pedir perdão por tudo que eu te fiz, pela maneira com que eu te tratei, pela forma com que eu te humilhei e impliquei com você. O meu problema nunca foi com você, meu problema sempre foi com Deus. Eu convivi com um pai que me espancava dentro da minha casa, e um dia, quando me apresentaram a Deus como pai, eu fiquei revoltado. Aí acabou que eu caí como Cristo para a vida dele. Mas, irmãos, graças a Deus, eu nunca, em todo o meu tempo de serviço, nunca deixei de dar testemunha do Evangelho dentro do quartel. Entramos em 18 crentes, só eu saí. O restante tudo desbandeirou. Negociou os princípios da fé e se perderam. A mudança que Deus faz na nossa vida,
ela não é demonstrada apenas nas coisas que nós falamos, mas principalmente no comportamento que nós temos. Quando olhamos para a sociedade de hoje, como falamos, pessoas rejeitando a Deus e a sua palavra, somos levados a pensar de como Deus é maravilhoso. E apesar da desobediência e da incredulidade das pessoas, Deus mostrou paciência e longanimidade ao esperar enquanto Noé construía a arca. Esta espera não foi apenas para a preparação física de uma arca, mas também um período de oportunidade para as pessoas se arrependerem. Deus está esperando você que ainda não é crente se arrepender. Deus tem sido longânimo para com você. E você sabe que Deus está falando com você nesta noite. Você que ainda não é crente. Ouça a palavra do Senhor, não endureça o seu coração. Deus está sendo longânimo e paciente para com você. Terceiro e último lugar, a arca é um símbolo da salvação. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé é divinamente instruído acerca do acontecimento que ainda não se viu, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. O trabalho da construção de uma arca foi longo e trabalhoso. Poderia ter sido impedido pelos escárnios dos ímpios e assim suspenso 1000 vezes ou tantas quantas eles achassem necessário. Nem há dúvidas, mas eles zombaram e ridicularizaram o homem santo por todos os lados. O fato de Noé ter recebido seus insultos arbitrários com um espírito inabalável é uma prova de que sua resolução em obedecer a Deus não era do tipo comum. E aqui cabe uma pergunta: como está a sua resolução de obedecer a Deus e a sua palavra? Mesmo em meio aos insultos, escárnios e adversidades que você e eu temos passado? Mas como foi que ele tão perseverantemente obedeceu a Deus, exceto pelo fato de já ter descansado anteriormente na promessa que lhe dava esperança de libertação? Deus te fez uma promessa de esperança, de libertação, e o Senhor já começou a realizar isso na minha e na sua vida. Em João 16, verso 33, o autor diz: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Parece, portanto, que somente a fé dada por Deus é o condutor da obediência. E podemos, pelo contrário, tirar essa conclusão de que é a incredulidade que nos impede de obedecer a Deus. E neste tempo, chamado hoje, a incredulidade do mundo nos mostra terrivelmente, pois há muitos poucos que obedecem a Deus. E Paulo, em seu discurso em Atenas, nos traz esse alerta. Mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, manda, como diz o texto, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Na versão Almeida atualizada. Portanto, Pedro menciona que na arca, Noé e sua família foram salvos através das águas, por intermédio de sua obediência e crença no propósito de Deus, e na esperança de que Deus era fiel para cumprir as promessas que ele fez ao patriarca. E Deus seria diferente para cumprir as promessas que ele fez para nós, se ele é o mesmo Deus? Portanto, confiemos no Senhor, e que venhamos a crer a cada dia que Deus, por intermédio de seu Filho, nos salvou e nos purificou através de suas águas. Nós até cantamos aqui, né? Águas purificadoras. Somente o Senhor tem essa água para nos dar. E concluindo, irmãos, a salvação pela graça, através da fé, é uma passagem que reforma o ensinamento cristão de que a salvação não é alcançada pelos méritos próprios, ou por obras externas, mas é um dom de Deus, concedido pela graça e recebida pela fé em Jesus Cristo, aos eleitos, a quem Ele chamar. E também somos convocados, meus queridos, a nos identificarmos com Cristo aqui,
Pois o batismo nos convoca a isso. O batismo não só simboliza a purificação dos pecados, mas também a identificação do crente com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É um ato público de testemunho da nova vida em Cristo. É o que o Kleber fez aqui e que você fez na sua oportunidade. E o que dizer a respeito do papel da consciência que está sendo cobrada no texto? A importância da boa consciência para com Deus destaca a necessidade de um relacionamento íntegro e sincero com Deus, onde o crente vive em obediência e busca agradá-lo em todos os aspectos de sua vida. Enfim, meus irmãos, o resumo de 1 Pedro, capítulo 3, verso 20 a 21, oferece uma rica compreensão do significado do batismo cristão e a sua relação com a salvação pela graça através da fé em Jesus Cristo. E nós estamos aqui, meus irmãos, diante de uma passagem que exorta os crentes a refletirem sobre a profundidade espiritual daquilo que você fez no batismo. E eu estava me lembrando que naquela noite, como nós fizemos aqui, tanto o pastor Cleilson quanto a mim e outros pastores fazem, você promete? Você promete? Não é assim? Você prometeu. Você prometeu ser fiel a Deus, independente das suas adversidades. O Senhor nos chama para confiar nele em meio às adversidades, pois temos uma aliança eterna com Ele. O Senhor é fiel. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que a graça de Deus se multiplique abundantemente na sua casa, com a sua família, e que essa palavra, como semente, ela possa brotar no seu coração em Cristo. Vamos orar?